Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Laura do Lago, hoje como entrevistadora. Estou surpresa com esse papel. Aqui no Prazer Caos. Sou uma mulher branca com um casaco preto, uma blusa de veludo vermelha, um chapéu que eu arranjei aqui do cenário, meio cabaré. E aqui no cenário temos várias alegorias, temos uma Frida, temos uma imagem da morte do Van Gogh. E aqui estamos com a nossa CEO da Caosfera, que escreveu uns livros incríveis, que falaremos mais. Vanessa Aurora Borboleta, caótica, aqui, apresentando. Gente, é muito bom. Eu estava aqui te namorando, você estava falando, assim, e é muito bonito, na verdade, assim, a gente navegar nesse espaço, né? Você é entrevistadora e entrevistada. A gente aqui vai cocriar que nem essas formigas aqui que estão nessa tela hoje. Uma formiga... Eu adorei essa imagem, quando achei essa imagem, que é assim, as formigas elas estão descendo numa planta. Aqui agora fechou, mas vai abrir. Elas estão descendo uma planta e elas têm que passar para outra planta. E aí, assim, olha, não tem estrutura nenhuma, né? É uma segurando no pé da outra, na mão da outra, na antena da outra, e assim elas passam para um outro lugar. E é assim que eu vejo esse espaço, entendeu? Tem um espaço aqui. Que a gente só vai conseguir navegar onde uma pega na mão da outra, na antena da outra. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Oliveira. Eu sou uma mulher branca, cabelo curto, encaracolado, meio mel, vou falar assim hoje. Hoje eu tô com um blazer cheio de sereia, né? Vamos nadar para vários lugares. E é uma honra estar com a Laura aqui, uma pessoa assim... É o que eu falo sempre, a gente não precisa de tempo para conhecer ninguém, não. É só presença. E esse é um laboratório de presença, esse é um laboratório de fluir. É um experimento, é uma obra aberta e é um prazer ter você com a gente nessa viagem que eu não tenho a menor ideia. Eu falei assim, Laura está cheia de coisas de caos na cabeça, para onde ela está navegando, não sei. Então... Nem eu, talvez. Então, minha amiga, solta a vida aí, Bom, solta essas antenas. Bora que bora navegar. E eu adorei essa imagem também das formigas, né? Porque elas estão improvisando o tempo inteiro, né? Do tipo, vai pra cá, não, o peso tá mais pra cá, vamos. Nessa biotensibilidade, né? Elas vão se adaptando para poder conseguir criar essas pontes, né? E eu gosto muito de pensar que, antes de tudo, né? Como que elas ordenam esse mar, né? De possibilidades, é também uma forma, né? Como que a gente organiza as coisas a partir de como elas se apresentam. É criar uma intenção também, né? De ordenar essas moléculas, né? E aí eu fiquei pensando assim, antes de a gente começar, sobre a respiração. Né? Trazer a respiração como esse lugar de, tipo, organizar e soltar, né? E a respiração, ela é um sistema autônomo, né? Dentro do sistema nervoso, e é muito interessante isso, que a gente pode influenciar, que a gente pode criar um movimento voluntário. Então, eu penso também, né, no corpo, né, como tem os seus sistemas caóticos, digamos assim, né, acontecendo, e aí tem algum momento que a gente consegue pegar, opa, deixa eu pegar essa via aqui, que tá interessante aqui, né, vamos navegar nessa presença aqui, e vamos ver o que eu consigo trazer a partir de uma respiração. Então, o que seria, por exemplo, agora a gente respirar e onde que a gente vai pousar a nossa atenção? Olha, a sincronicidade, ela é a coisa mais linda que existe, eu acho, assim, na Terra, sobre existir. A vida, ela parece mágica, sabe? Quem tá assistindo esse vídeo pode ter assistido o programa anterior. E a gente terminou respirando. E a Laura não viu. A Laura não estava aqui. E ela abre com esse mesmo lugar de respiração. E é tão... É deixar o pulmão, é como se o pulmão dessa sala tivesse aberto.
E a gente não precisa fazer muita coisa. A respiração, ela já organiza, né, nosso corpo. E cria novas estruturas também, né? Já cria novos caminhos neurais, a gente ativa processos de gestão, de reflexão, e que são lugares que não são do controle, né? Então, isso é muito interessante que... Não, é a maior tecnologia que a gente tem, né? Pensar que é a tecnologia do corpo, né? E dentro dessa tecnologia, a gente tem o coração como cérebro, o intestino como cérebro, o cérebro como cérebro também, né? Esqueci dele, né? É o cérebro, né? Tá tudo certo. E a respiração ordenando todo esse movimento, né? Inclusive, conseguindo até alterar a frequência cardíaca. É o que a gente estava falando antes de entrar, que eu estava dando um exemplo, né? Que a gente estava falando assim, o quanto a respiração, ela ordena. E às vezes você tem que trazer uma respiração para trazer uma ordenação de... Quando eu falo ordenação, eu estou falando de ordenação de ritmo, de frequência, de velocidade. Não é uma ordenação de isso, atrás disso, atrás disso, atrás disso. É você trazer... Porque às vezes você está querendo um rock and roll dentro de você. Às vezes está querendo um bolero. Às vezes você está querendo uma música de criança. Eu estou falando de cadências, de frequências, de sons. E se você, às vezes, vai pelo cognitivo, você não vai chegar nessa sabedoria do corpo, de qual música o seu corpo quer tocar. E eu acho que a respiração, ela traz esse lugar, né? Eu falo muito que as pessoas, elas dão a respiração como dada a partir do momento que elas nascem e, teoricamente, elas já estão respirando sem pensar. Mas a partir do momento que você começa a ganhar consciência de corpo, é impressionante como a respiração começa a te guiar. Como às vezes você está num processo de medo e vem uma respiração para te salvar. E você não pensou, eu vou fazer uma respiração. Ela vem em resgate para que você entre na harmonia das suas moléculas. E que pode ser um rock and roll. Sabe? Eu estava contando para as meninas antes que, às vezes, quando eu tenho processos de transe, de meditação, dependendo do momento que eu estou vivendo, às vezes eu começo como se fosse um processo de parto. E quem disse que eu não estou em parto? Então, o que o meu corpo entende como parto? O que ele precisa liberar? Se eu ficar tentando entender o que eu preciso parir... Não, só me lanço no processo e tem uma respiração, sabe? Como também acontece às vezes processo meditativo, que eu praticamente paro de respirar, parece que morreu. Você vai numa respiração que, assim, você sublima e parece que você não precisa nem respirar, como se o ar, ele tivesse saindo da sua pele, né? A pele também é um lugar onde entra e sai coisas. E é interessante porque quando você vai para esse lugar... Você vai para um lugar de... Não sei nem dizer. É um lugar... É uma plenitude incrível. E aí, quem às vezes pode estar do teu lado e falar assim, não lembra de respirar? Não, eu tô bem. Tô bem. Deixa eu ficar aqui nesse vácuo. Deixa eu ficar aqui. Onde nada acontece. Nem respiro. Acontece, porque as células respiram. Respiram o tempo inteiro. Entende? Então, tem vários gurus e mestres que trabalham muito essa questão de hackear o corpo, de conseguir trazer a consciência de respiração para outros lugares. Às vezes, eu treino coisas assim, eu sou uma hacker e fico brincando com o corpo, né? E eu falo, caramba, peraí, sabe? Então, é impressionante como a respiração pode te guiar. Né? Hoje a sociedade gosta muito de trazer as fórmulas da respiração para que a respiração consiga te acalmar. E aí você, eu vou fazer essa respiração com o nariz e com a boca, vou fazer, aí eu sei uma técnica, eu passo outra técnica para você, que passa outra técnica para outra pessoa. Mas eu gosto muito de provocar a sabedoria inerente do corpo. Mas é óbvio que a partir do momento que a pessoa se entende buscadora, que ela se aceita buscadora e que ela se abre naquele lugar, porque também é um treinamento. E também é importante ver qual que é o que é pedido para cada momento, né? Fiquei pensando muito sobre... a gente está num momento, assim, muito yang, né? Muito
palpita, muito fogo, muito, né, traz esse movimento e é pedido muito um movimento restaurativo. Só que assim, até quando também? Não precisa ser também tudo tão restaurativo, tudo tão para acalmar. Vai ter momentos que precisa ativar de novo. Assim como, por exemplo, hoje estamos vivendo a influência de um eclipse, numa lua nova. Fizemos aniversário de um mês, né, do evento da Caosfera. O mês que a gente está gravando, a gente fez um mês que foi aonde eu conheci a Laura, gente. A Laura, ela foi um presentinho do universo, que o universo mandou com um laço colorido. Que, assim, eu lembro quando a gente se conectou e você pegou os livros que iam ser lançados nesse evento. E aí ela mergulhou. E aí eu falei, é uma viajante. E sigo mergulhando, né? Inclusive, assim, todo o processo, tanto meu de despertar de criatividade, foram nesses momentos de baixa, de restaurativo, de menstruação. Inclusive, estou menstruada hoje. Yay! E de todo esse movimento, assim, de deixar soltar mesmo, assim, deixar dormir. E aí eu percebi o quanto que... Nossa, aí é papo terapia mesmo, né? Bora lá. Aqui tudo é permitido. Porque, importante, a gente tem que tirar a terapia da caixinha, sabe? Porque outro dia eu estava ouvindo uma pessoa falando algo que eu concordo com ela, que ela falou assim, às vezes a pessoa, ela não tem dinheiro para pagar uma terapia, ela tem uma outra situação e uma outra estrutura de vida, que ela está no corre dela, e boleto, e como é que essa pessoa vai se estruturar? E ela vira e fala assim, se conecte com seus laços. Como é que os povos tradicionais faziam? Eles iam num consultório de terapia? Como que a gente pode se conectar? Como é que a gente traz a oralidade e eu aprendo você com ela, com ele o tempo inteiro? Mas para isso eu tenho que perceber que eu sou aprendiz e que eu tô aqui diante de um outro planeta, de um outro universo, de um outro cosmos, entendeu? Então, não desmerecendo a terapia, terapeutas, eu sempre falo isso, não me matem, porque eu trabalho com todas, assim, eu amo qualquer sessão de qualquer coisa. Mas a partir do momento que você começa a se perceber navegante, bicho, a vida é uma terapia. Entende? Sim. A presença é uma terapia. A presença é uma terapia, porque você começa, assim, aí às vezes, assim, tem muita gente que vira e fala assim, não, porque vamos fazer um coach na empresa. Aí eu falo qualquer coisa de terapia. Não, é coach, não é terapia. É uma necessidade de colocar numa determinada caixa. Assim, as empresas, elas são feitas de pessoas. A gente pode falar que uma é terapia individual, é terapia em grupo. Tem terapia de casal, tem terapia para 100 pessoas, sabe? Porque é importante trazer uma elasticidade nessa palavra terapia, para perceber, no final das contas, que a terapia é um grande exercício, na verdade, de conhecimento, de escuta, de troca. É óbvio que quando você tem um especialista de uma determinada linha, um especialista de uma determinada coisa, ele vai trazer ali conduções, ele vai conseguir conduzir você para determinados lugares. Mas, às vezes, você vai sentar com um estranho no meio da rua e essa pessoa vai te ensinar coisas sobre você, a partir do momento que você está aberto a perceber que você é um ser em constante construção e desconstrução. Então, é isso. Eu gosto de desconstruir esse lugar, né? Então, assim, aqui, tem muita gente que fala assim, isso é pergunta de terapia. Isso é pergunta de terapia. Aí já encaixotou, já fala, volta pra cá. É isso, encaixotou. Volta pra cá, volta pra cá aqui. Então, assim, já que tudo é terapêutico, né? Vamos continuando aqui, né? Sabe por quê? Vai ter gente que tá em casa, que às vezes tem a mesma questão que você, às vezes não conseguiu elaborar no cognitivo. Às vezes não conseguiu ter coragem de perguntar. Às vezes não conseguiu nem pro espelho olhar. Então, bota pra fora, porque a gente nunca sabe o que tá dentro de um outro que tá vendo a gente agora. E que é através das conexões que a gente traz essa inteligência de massa que eu falo tanto na Caos. E é quando a gente integra, né? Faz as fichas caírem, plim, plim, plim. E aí eu fui percebendo essa coisa do regenerativo e do ativo, né? Do que puxa para ação e do que puxa para o descanso. E eu achei muito curioso, assim, que fui fazer, então, essa análise em mim e percebi que eu usei externamente coisas como excesso de café, pessoas que, sei lá, usei relações que me julgavam, né? Para poder me mover.
por exemplo. Quero fazer tal coisa. Bom, vou fazer isso porque eu preciso provar isso para fulano de tal. Então, isso foi um motivador de coragem, né? Quando eu decidi desfazer disso tudo, entrar na menstruação, entrar no dormir, então vou dormir. E nisso veio o convite pra gente fazer o podcast. Isso tudo assim de 2 dias pra cá. Que eu percebi que caiu a ficha de que assim, não, cara, só sou eu por eu mesma. Quais são meus reais desejos? Eu comecei a entrar nesse questionamento. E aí eu falei, vou deixar assentar tudo. Não tem ninguém pra me puxar pra fazer nada. Nenhuma relação, uma outra situação narcisista, nada. Sou eu comigo mesmo. O que eu tenho desejo de fazer? E aí começa a vir. E esses desejos, eles começam a pulsar no lugar do coletivo também. Num lugar que começa a criar sincronicidades. E aí eu falei, bom, vou começar a notar, né? Tá começando a vir. E de repente a gente vira um vulcão. E eu queria perguntar pra você, como que foi esse processo que você se percebeu como um vulcão? Minha cabeça caótica sempre pensa em vários momentos, né? Porque é o que eu falo, assim, eu sempre uso essa imagem, assim, tem aqui o vulcão. Aí eu me percebia vulcão, saía, me perdia. Ah, não vou ser vulcão, não, vou matar todo mundo, tá louca? De repente eu voltava aqui, eu sou um vulcão. Aí ancorava e falava, maneiro ser um vulcão. Aí de repente falava, atravessei ali, feri ali, não sei o quê. Ah, não vou ser vulcão, não. Então, eu falo que todo o processo de consciência, ele é feito de muitos toques. Você toca e solta, toca e solta. Até você começar a ganhar frequência. Porque você pode tocar e, de repente, desaparecer. Mas você quando você é insistente, você toca e solta, toca e solta. E aí você vai. Aí, de repente, se você demorava 20 minutos, daqui a pouco você demora 5 minutos para voltar naquele lugar, daqui a pouco você demora 1 segundo, daqui a pouco você tá. Até você estabilizar a batida do teu coração. E você perceber que essa é a sua natureza. Mas é um lugar... Eu realmente acredito que você se perceber um vulcão... ou você se perceber uma formiga, um leão, o que for dentro de você como arquétipo, como símbolo que te toca, é você se deparar com a tua grandeza, sair correndo, assustada. Aí depois que fala, vou chegar perto de novo. Porque quando a gente está nesse estado, quando você me pergunta do vulcão, eu vou para o estado essencial. Eu vou para um estado de pureza dentro de mim. Então, eu chego e quando a gente vai nesse lugar da pureza, é infinito. E aí você fala, como é que eu vou dar conta disso? Não, eu vou me dissolver. Vanessa não vai existir mais, sabe? E aí, o vulcão é a experiência incrível. Aí sai correndo, fica debaixo da cama. Aí vem alguém que fala, vamos ali de novo, sai debaixo dessa cama aí. Ou às vezes não vem ninguém e você tem que falar, eu vou sair debaixo dessa cama, sabe? Porque é um processo de frequência. Até a gente... Porque, como eu falo da Caos, né? A gente é movimento. Quando eu tô fazendo isso aqui, ó, eu sou movimento, eu sou cor, eu sou coragem, eu sou pulso, eu sou coração, sabe? Então, assim, aí você falou da respiração. A respiração tá aqui comigo, entendeu? E aí, sabe o que é interessante que eu tô aprendendo? Quando eu fazia assim, ó. Fecha o olho, você em casa. Imagina a tua essência, só fazendo assim. É uma baladinha, né? E sabe o que é o mais interessante? Você se acalma. O que acontecia antes, quando eu demorava mais para trazer essa frequência, quando eu ficava mais distante, quando eu explodia, eu transbordava, porque era tanta vontade de existir que eu transbordava e a lava passava na frente de quem tivesse. Entende? Quando você começa, insista, e você vai queimar pessoas. Pessoas vão ser inundadas no decorrer do caminho. Faz parte de um processo. Às vezes elas precisam ser, né? E aí não te cabe, entendeu? Porque tem gente que sabe surfar no tsunami. Tsunami não necessariamente, tsunami não. Uma onda gigante, uma onda de Nazaré. Tem gente que surfa.
Entendeu? E tem gente que vai ficar do teu lado nessa onda. Tem gente que não vai e tá tudo bem. Mas se você deixar de existir porque o outro pode afogar, e por muitas vezes eu me senti nesse lugar, é assim, não tem como. Tem um magnetismo que te volta e fala, bicho, olha o tamanho, vem pra essência. E a essência, ela é infinita, a essência, ela é assustadora. Ela é, inclusive, olhando esse carrinho de bombeiro, me lembrei quando eu tinha, sei lá, uns 3 anos de idade, e eu morava em Boston. Meu pai foi trabalhar lá. E aí, foi um bombeiro, sei lá, mostrar, acho que tinha, assim, um momento lá no colégio que eles mostravam as profissões, né? Acho que tinha 4 anos já. E aí, eu achei incrível. Aí ele foi com um cachorro, foi explicando, assim, falei, gente, eu quero ser bombeira. E aí, tá aqui do lado, né? E aí eu penso assim, tá, mas eu não quero apagar fogo nenhum. Quem sabe, então, botar um fogo? Olha aí, a primeira vez que a gente tem um estalinho nesse programa. Amo! É uma criadora, gente. É esse lugar. Mas entende que também é fogo? Porque o que eu tava falando do vulcão, que a gente tava falando antes, a gente não tem que negar a nossa natureza. A gente tem que ir nela e insistir nela. Vai ter uma hora que você vai chegar numa frequência. E aí você vai perceber o ritmo do vulcão, o ritmo do fogo, do tsunami. E aí é interessante porque você vai entrando num lugar de presença e de amor que é impressionante. Você vai até o yin que você achava que era de um lugar, o yin se manifesta de outro. O yang que você achava que era um lugar, ele se manifesta de outro. Porque quando você vai nesse estado de essência, não tem essa divisão. Não tem. Eu tô aqui com fogo puro e com toda a água do mundo olhando para você. Entende? Perfeitamente. E que essa dualidade a gente que criou e desenhou ela, né? A gente que encanta as coisas. Penso assim, como, o fogo é um elemento feminino, é elemento masculino. Se pensar assim nas culturas ocidentais, é dito como masculino, né? Fogo, território, pá. Mas se olhar nas culturas por exemplo, do estudo do Xing, né? O Xing, ele vai falar o fogo como elemento feminino, como elemento que aquece, como uma lareira que junta e solda, né? As partes, de aglutinar. E que é um elemento leve também, né? A gente pensa em uma coisa meio pesada, a gente pensa em incêndio, mas ele é um elemento leve, ou o fogo, fluido, assim, né? Eu acho legal que a gente passou pelo elemento vento, o ar, fogo, que mais? E o fogo é hipnotizante, né? Eu sempre falo isso. Assim, o fogo, fogo pra mim é uma dançarina, sabe? Eu acho que se pegar fogo é capaz de eu morrer e nem perceber. É igual quando eu pulei de paraquedas. Eu não sei se eu contei isso aqui já. Mas assim, quando eu pulei de paraquedas, eu entrei num estado de maravilhamento na queda livre, que assim, foi algo absurdo. E a minha amiga falava, não vou fazer curso. Eu falei, vou fazer nada. Ah, por que você não vai fazer? Eu falei, bicho, a coisa que eu mais gostei foi a queda livre. Porque eu entrei num estado de essência, entendeu? Eu falei, se eu ficar pulando sozinha, eu vou esquecer de abrir esse paraquedas. Ela falava, não, mas o paraquedas abre sozinho, não sei o quê. Eu falei, tem vários que eu falei, olha. E aí, quando você trouxe inicialmente a questão do fogo, a questão do bombeiro, a gente falou da questão da respiração. Às vezes, a gente precisa trazer o ar para espalhar o fogo. Sim. Sabe? Essa coisa, não coloca o ar junto do fogo, porque aí vai pegar. Porque aí a gente fica na cabeça com aqueles todos... Tudo que tá no inconsciente, que pegou fogo, foi destruído, foi colocado... Ah, não, o fogo pega rápido. Mas olha que maravilhoso. Se a gente tem o fogo dentro da gente, se a gente desperta esse fogo de humanidade, que maravilha ele pegar rápido. Uhum. Sabe? Pegar rápido aqui, pum, 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 e sai pegando que nem um grande... Sabe assim, colocou um festinho assim, e vai... É luz, eletricidade também, né? A rapidez, ela pode ser muito interessante, né? E eu acho que essa coisa da inteligência de massa, a gente estava falando das formigas no início, eu me lembrei do negócio lá em casa. Lá em casa tem formiga pra caramba. Essa formiga, elas acham qualquer coisa, em qualquer lugar, assim, não adianta. E aí, eu coloquei o mel num lugar assim,
E tava no quarto, eu coloquei o mel. Aí eu cheguei, quando eu vi as formigas, tinham achado o mel num lugar que eu nunca imaginei que eu ia achar. Aí eu falei, vou fazer um experimento. Aí eu comecei a mudar o mel de lugar. Vou colocar o mel em cima do negócio. Colocar o mel. Aí eu chegava pra ver, deixa eu ver se tem alguma formiga. Se tinha uma ou duas, eu falei, não, tem que tirar. Porque se chegou uma, chega 100. Onde chegou uma, chega 100. Formiga é fofoqueira, né? Mas eu acho que é essa conexão, entendeu? Que a gente também tem, sabe? E aí eu falava, chegou. Aí eu fui. E se eu colocar aqui? Aqui tem um cheiro de não sei o quê, vai atrapalhar ela. Deixa eu ver, eu comecei a fazer experimento. Pra ver aonde eu driblava a formiga e qual é o meu tempo em relação a achar ela. Eu falei, não, achei uma. E eu acho incrível, assim, essa conexão e essa comunicação que eu acredito piamente que a gente tem, sabe? E que a gente esquece de usar. E quando a gente fez o lançamento dos livros, né? A Laura, gente, é uma maga dos vídeos, da imagem. E eu achei incrível porque, assim, quando você pega os livros, eu falei, Laura, cria. Traz o seu poder de criação. E você me falou uma coisa que me chamou muita atenção na época. Você falou, cara, você está me lembrando de trabalhos que eu nem uso em lugar nenhum e que eu não fazia há muito tempo. Que eram realmente da minha expressão. Que tinha esse lugar da menstruação também. É. Porque eu percebi a menstruação como uma tinta incrível. E foi ali que eu comecei realmente a pintar. E foi também... É assim, né? Eu acho muito curioso eu estar menstruada hoje, assim. Falo isso abertamente, estou de lua, né? Mas eu acho que a gente tem que falar... Inclusive, a sua carta é a lua, né? Mas eu acho que a gente tem que falar. Às vezes eu chegava Sim. numa reunião, às vezes eu estava, assim, destruída num processo. E eu falava, gente, eu tô menstruada. Aí sabe o que é interessante? Às vezes algum homem na sala ficava desconfortável. E não tem que ficar desconfortável, gente. A menstruação a gente tem que tirar desse lugar de tabu também, de lugar... E tem várias questões sobre menstruação, sobre o sangue da mulher. Meu amor, o sangue é a nossa essência. É a nossa água. É a nossa água. Como é sua também. Não tem sangue aí dentro de você? Entendeu? Então, a gente tá com nojinho de sangue. Tá com nojo da vida. Não, é mais uma tecnologia da mulher, né? Vamos falar da tecnologia do corpo. Que é a gente poder viver os ciclos. Que é quando eu realmente, tipo assim, aproveito e falo assim, nossa, vai ser o momento das minhas mini férias. Vou tirar mesmo, sim. Quando eu tenho essa oportunidade de fazer. Porque é quando eu consigo reciclar os pensamentos. Reciclar o ciclo também, né? De vir com uma história, um negocinho acontecendo, aí é um marco, realmente. E quando eu não consigo aproveitar o ciclo de descansar, a coisa fica acumulada. E aí vai ficando cada vez pior. Você consegue respeitar os ciclos no sentido, você se equipara com a lua, ou é a sua lua, é o seu processo, não, quando eu tô assim, a menstruação, nesse ponto, você vai criando... Foi na marra. Foi na força da cólica. Porque eu desenvolvi endometriose. Porque desde cedo eu tive um processo de tentar ser bailarina clássica, do municipal, fiz rolê tudo. Garota, você quis ser bombeira, bailarina, é VJ. É isso. É bruxa. Você se empodera como criadora? Você se considera criadora hoje? Enfim. E aí, nisso, sobre a menstruação, ela sempre foi muito forte pra mim, porque eu tinha que, assim, não, vai ter que ensaiar com cólica. E aí, eu não respeitava os ciclos. Aí, eu ficava até de ponta cabeça pra poder, tipo, não menstruar. Fazer várias coisas, assim, pra conseguir bloquear a menstruação. Você ficava com raiva do seu próprio corpo? Claro! Ficava puta. E aí, eu comecei a desenvolver endometriose. Eu tomando café pra caramba, né? Tentando, tipo, dar conta de tudo. Muito mental, pouco corpo. E aí, eu tive esse diagnóstico. Aí começou a pandemia. Aí, eu tive que, assim, acaba tudo, né? Desmorona tudo, porque eu trabalhava com evento. E foi o momento que eu fui morar em Paraty. E já antes, eu já tava pintando com sangue, porque eu queria tratar... das questões do feminismo mesmo, das questões de território, de tipo... E eu comecei a acreditar que existia algum poder nesse sangue, de alguma proteção, e aí eu descobri sobre plantar a lua, né? Que é você colocar, devolver o sangue de volta para a terra, quanto que isso é nutritivo, quanto que isso também até é mais...
né? Tipo, antes eu usava absorvente, né? Completamente tóxico pro ambiente, né? Tanto para mim, pro nosso corpo, quanto como descarte, né? E assim eu fui aos poucos me organizando, assim. Fiz um trabalho que é a hora da Pandora, que é o momento que eu abro a caixa, né, que é a menstruação, né, que vem todas as coisas, e a gente fica lidando, o que aconteceu com esse ciclo todo? Vem tudo, é isso. E aí, quando eu comecei a organizar isso mês a mês, fui percebendo os fluxos simplificando, não tinha mais tanto assunto acumulado, era uma terapia mesmo. Seu sangue, você fez terapia com seu sangue. Sim, que viraram vídeos, que foram projetados no evento, que em algum momento, num dos livros, não lembro agora qual, se é o Ruído Branco, que falava da menstruação. Mistura, Olha, né? os livros, eles falam de muitas coisas, assim, tem muitas camadas ali. Talvez seja o Ruído Branco que você está falando. Sim. Que fala muito da questão da origem. O Ruído Branco, ele traz de muitos lugares, né? Mas ele traz muito no lugar da alquimia das águas, que existe no nascimento de qualquer pessoa. A partir do momento que você está dentro de um feto, você está dentro de um, né? Você está ali num barco, né? Você tá ali, ó. Não tem como você tomar nenhum remédio de azia, de nada. Você tá ali sendo jogado para vários lugares, né? E você passa por um processo de simbiose ali, onde você... Quem é você? Né? Então, por ali passa muita coisa. Deve ter sido Ruído Branco. E o mais interessante desse processo, né, que é mais da regeneração, né, da lua nova, é que a gente deixa de ser tanto os outros, né? Porque a gente fica muito... Acredito que a gente se espelha demais, né? Na relação dos outros. Que como é que eu estou aparentando, né? Bebê, exemplo, né? Nasce olhando para os pais, eu sou os pais, né? Demora para entender que ele é um indivíduo que tem todo. Então, talvez tem gente que vive a vida inteira meio que nessa ainda. Com certeza. E é o que eu falo, a gente precisa destruir. Aí tem gente que regala o olho e fala destruir, porque essa palavra também foi colocada da mesma forma que o vulcão, o fogo, é destruição. Shiva, gente. Assim, essa energia que pode ser Shiva, que pode ser Kali. Destrói. Ah, eu vou destruir. Vou destruir aqui, ó. Ih, não destruiu nada, gente. É pra destruir. Peraí. Corta! Não, Aqui. Aonde? Não, Dois. Destrói com força. Gente, PH aqui da CB vai matar a gente. PH não mate a gente. Vai depois tá cheio de estalinha aqui, ó. Aí, pronto. Estamos... Vamos, aqui, cada estalinho desse aqui, ó. E é muito maravilhoso, né? Já viu a alegria de uma criança com estalinho na mão? Eu acho que a gente, como adulto, a gente precisa ter mais estalinhos na mão. É tipo assim, vou destruir esse negócio. Não, porque aí vou destruir aquele totem. Gente, imagina que esse estalinho aqui, ele é um totem. Qual é o seu totem? É aquele namoro que você busca como se fosse uma grande fantasia, perfeito, a pessoa perfeita para estar do seu lado. Ou o emprego perfeito, cheio de, né? Eu vou chegar, porque é o eixo externo, né? Eu vou ter esse emprego, vou ter essa pessoa, e aí vai estar todos os meus problemas resolvidos. É o eixo externo. Não vai estar, não. Então, vamos pegar esse estalinho que você colocou para fora e colocou no eixo externo. Eu vou tentar, depois esse não destrói, mas vou destruir esse aí. Imagina que simplesmente para você destruir totem, você simplesmente jogar um estalinho no chão. Mais nada. Sabe? É movimento puro. Porque quando você tira essa coisa, né, da sua felicidade, tá na mão do outro... Né? A gente teve um programa aqui com a Sabrina, a gente falou da questão do seu orgasmo tá no outro. Eu só tenho prazer com aquele homem, com aquela mulher. Tem um lugar que a gente precisa inverter o eixo. A outra pessoa, o outro ser, a carreira, tudo isso é importante. Mas isso coexiste com o teu centro, com o teu eixo. E aí você pode começar, pega um estalinho, faz um ritual em casa, você com um estalinho, pega assim, cada estalinho desse é um ex. Bota pra queimar, sabe? Bota pra queimar lugares, porque às vezes, assim, tem uma coisa muito interessante nisso que a gente tá falando, que às vezes as pessoas acham que o ritual é sempre assim, uma vela com um pano, com uma coisa de uma questão mais religiosa, do religare, não precisa nem de ser alguma coisa relacionada à religião. O que eu quero dizer é, isso aqui é um ritual.
Quando a gente escolhe colocar um determinado bicho, quando a gente coloca o bombeiro perto de você, e assim, eu sabia que ela queria ser bombeira. Não, gente, hoje vamos levar isso e trouxemos um bombeiro. Quando ela olha para esse caminhão e fala, caramba, eu queria ser bombeira. Mas aí eu resolvi estudar. E ficar me olhando no espelho, né? E aí fico pensando assim, né? Eu queria pegar... Eu dedico esse estalinho aqui para toda aprovação externa, para tudo aquilo que me achatou que nem marmita, que me fez me sentir ansiosa, que prendeu minha respiração. Ih, não queimou, tá vendo? Eu falo. Aí tem que vai insistir. no pé, insiste, entendeu? Mas isso pode ser um ritual, entendeu? Um ritual de você pegar... Porque quando você... O Joseph Campbell falava muito isso, da importância do ritual para se dar sentidos à vida, como vários antropólogos já falaram isso por aí. Quando você pega uma caixinha de estalinho, isso é um ritual caótico, hein, gente? Tudo vira sentido, tudo vira significado. Você pega um óleo e fala assim, aqui eu vou queimar isso. Você não precisa acender uma fogueira. Você pode pegar cada estalinho, você dá um nome para aquilo e fala, eu vou tirar do meu sistema. Quando você ritualiza, é como se você estivesse ensinando para o seu sistema outros lugares, outros espaços internos. Então, tem efeito. E aí, agora você faz com um estalinho, depois você faz com gelo e vai congelar alguma coisa. Sei lá, é você também usar essa coisa da brincadeira que a criança traz para ritualizar a vida. E aí você cria os seus espelhos. Porque quando você pegou esse estalinho, você não precisou do João, da Maria, do José para ser seu espelho. Você criou seu próprio espelho, lidou com ele. Pode ter quebrado o espelho ou não. Pode ter desenhado, pegado batom e feito um sorriso no espelho. Mas é aquilo que a gente estava falando, que a vida, ela é uma terapia a partir do momento que você entende que você é um navegante. Então, a provocação de hoje é ritualize alguma coisa, sabe? E aí, se depois você pegar esse estalinho e fizer essa brincadeira, depois vai brincar com uma criança com o estalinho e você vai começar a ressignificar esses totens também em outros movimentos. O teu cérebro, o teu sistema nervoso, para ele, tudo é símbolo, arquétipo, código. Então, traga movimento para sua vida, se bagunce. Traz um pouco de sujeira também, estalinho. Não é? Então, PH foi mal. Pessoal da CB aqui, ele fala assim, gente, já vem, agora estalinho. Mas é isso. Traz uma vassoura aí, produção. Não, a gente tá quebrando os totem aqui também, vai ser bom. Mais importante é a gente ter esse sentimento, né, da intenção. De quando a gente fica realmente puta com alguma coisa, a gente pegar e reunir o que tem que falar, vou queimar essas cartas, vou fazer isso. A coisa realmente acontece. Porque tá tudo alinhado, todos os cérebros, todos os, né, os neurônios, as intenções, as forças, os elementos, né? Para uma determinada ação, a coisa acontece. A gente organiza essas formigas para subir ali. Mas você sabe, eu acho que vai para um lugar que às vezes as pessoas escutam alguma coisa, elas acham que é simplesmente místico. Tem um alinhamento do místico com o conhecimento. Eu falo assim, aquela frase, né? Que a magia, na verdade, é uma ciência ainda não descoberta, sabe? Então, quando você ritualiza, você tá colocando o teu sistema e o teu desconhecido para viver aquela situação e o seu cognitivo vai tentar organizar. Ah, sim, linearizar. E ele vai tentar criar... Mas assim, olha, eu sempre falo, linearizar que pode fazer curva. É uma linha só, né? Então, é uma mágica que é só uma questão de fé, é só uma questão de... Cara, o que é a fé? Você pode ensinar fé para o teu sistema. É você voltar de novo naquela batida que eu estava falando. É você tocar, é você se tocar. Insistir, que nem aquele estalinho que insistir, sabe? Eu vou mesmo. Porque, no final das contas, você está trazendo um novo movimento para o teu sistema nervoso. Aí que tá a brincadeira. Quando você menos esperar, a sincronicidade vem e vral! Aí você vai falar, é mágico, sabe? E aí o ponto é, precisa explicar? Às vezes não precisa. Você só precisa viver, entende? Então, assim... Tem muitos conhecimentos nisso que a Laura está falando que não necessariamente a gente está aqui explicando, mas tem. Aí tem ciência. Igual essa carta aí da Lua, né? Que é o senso de oportunidade. Que é estando presente que você percebe essas sincronicidades, né?
Senão também ia estar passando ali, você nem ia nem estar percebendo. Tanta coisa acontece ao mesmo tempo, né? E aí parece que quando a gente se coloca nessas intenções, tudo dá uma organizada. Aí a gente vê brilhar essas sincronicidades. E aí a gente cria essas pontes. Eu vou te falar que eu amo a lua. Eu tenho assim, uma loucura com a lua, assim, e eu gosto de trazer muito ela para a mesa, porque eu achei interessante que foi essa carta que eu tirei, que ela traz esse lugar da percepção pra gente o tempo inteiro, né? A gente foi e deu nomes. A gente deu nome. Lua minguante. Primeiro a gente deu o nome de lua, porque já podia ser pedra. Pedra branca. Uhum. Entendeu? Isso porque eu tô vendo branco, mas podia ser pedra do sol, porque o sol atravessa, a luz do sol atravessa aquele elemento, né, aquela construção que a gente chama de lua. Então, a gente deu o nome de lua. Aí, depois a gente deu o nome de... Não, tem minguante, tem lua nova, tem lua cheia, mas isso tem a ver com a iluminação e os movimentos de tudo. A lua, ela tá inteira o tempo inteiro. Ela é inteira. Agora que eu me toquei. Entendeu? A lua, ela tá inteira o tempo inteiro. E como que é a Terra pra Lua, de repente? Mas você sabe que eu entro nessas piras porque eu acho que quando a gente começa a observar o cosmos, a gente aprende. De novo, é o espelho. O estalinho é o espelho pra gente. O cosmo também é. Né? Quando a gente vai pegar as filosofias antigas, como é que aqueles pensadores traziam aqueles lugares? Tem lugares de observação das estrelas, tem lugar de observação dos movimentos das pessoas, tem lugar de observação onde, na verdade, ele vai se projetar no sol. Ele vai se projetar na lua, ele vai se projetar na chuva, no arco-íris. Então, eu acho que a lua ela é um grande lembrete de que, assim, o que você está trazendo é uma construção sua de que a lua é minguante, que a lua é isso, que a lua é aquilo. É óbvio que aí vem os movimentos, a luz, e isso faz uma diferença na energia que está presente. Mas entenda, a lua está inteira o tempo inteiro. Sabe? Então, às vezes a gente sente que a gente está fragmentado, que a gente está minguante, ou que a gente está crescente, ou que a gente tem um braço só, que a gente não está completamente presente. A gente tem que lembrar que a gente está inteiro o tempo inteiro. Talvez não esteja com uma luz do sol ali, mas se você começar a ver pela escuridão, aí a gente volta no Yin, no outro lugar que você trouxe no início. A navegação pela escuridão traz essa presença da lua. A lua existe independente do sol. A lua não precisa do sol para dizer que a lua existe. Sabe? E eu acho que, de novo, uma sociedade que ela veio na divisão do Yin e do Yang. Eu sempre falava isso. Você olha para a sociedade, principalmente no Ocidente, né? Ah, você quer ser Yin? Não, não quero chorar, não quero... O que é o Yin? O Yin é as emoções, é chorar, né? É o introspectivo, é para dentro. Ah, não, eu quero ser o Yang, eu quero ser ação, eu quero fazer, produzir na matéria, né? Mas isso foi uma construção que abafou a lua que somos. E aí, de novo, quando você vai para a essência, não tem essa divisão. Então, eu sinto que a gente precisa resgatar a lua que mora em cada um de nós, né? A gente falou da menstruação. O homem, ele não menstrua, mas existe uma lua dentro dele. E onde está essa lua? Sabe? Como essa lua... Quem não menstrua, eu não diria nem homem e mulher. Eu falo assim, tem pessoas que sangram, tem pessoas que não sangram. Quem não sangra, sangra como? E eu acho que é essa pergunta que a gente tem que fazer. Navegar em outros corpos, em outras sensações, para a gente ganhar consciência da lua que temos em cada um de nós. Então, assim, a pergunta que eu deixo hoje para você é: como é que você sangra? E o que você faz nesse momento? O que você sente quando sangra? Porque sangue todos temos. Uhum. Independente da forma, independente da voz, independente da cor. É num outro lugar, sabe? Então, eu amei que hoje... Porque hoje a gente sempre tira cartas aqui, né? Para arquétipos, mas Laura, como uma boa bruxona, trouxe o próprio baralho e a gente tirou também do baralho dela. E veio essa lua maravilhosa. Eu acho que a lua, quando ela fala aqui de oportunidade, é isso. É uma oportunidade de viver essa lua inteira. Se reconhecer como inteiro também, né? Fundamental. E que também a gente tem nossos ciclos de iluminação e
um pouquinho mais cansado. E que tem que respeitar como é que é. Às vezes, muita iluminação enche o saco, Laura. Ah, claro, cega os olhos. Imagina, você tá de olho, o cara do sol, assim, o tempo assim, e fala, nossa, bicha, apaga essa luz aí. Entende? Tem uma coisa dessa questão da lua que a gente tá falando que tem a ver com a percepção das pessoas, né? Você pode olhar pra mim e me ver cheia. O outro pode me olhar e me ver minguante. O outro pode olhar e me ver crescente. Tudo tá em relação, né? Quarto crescente. O que eu quero dizer é que não importa como o outro te olha. É tudo uma perspectiva. O sol daquela pessoa tá batendo na tua quina. O sol daquela outra pessoa tá batendo na outra quina. Entende? E isso é libertador também. Porque, assim, a tarefa do outro gostar da gente ou não é do outro, né? É. Mas também, para chegar nesse lugar, é preciso exercitar. Porque é o tempo inteiro, entendeu? Então, eu preciso do outro. Não preciso. Eu preciso do outro. Não preciso. Quando você assume ser hacker, quando você assume ser navegante, você começa a desenvolver várias técnicas. Então, aí você começa, peraí, ó, isso aqui, ó, quando começar a ver isso aqui, ó, não, eu preciso do outro, não preciso. Eu preciso do outro, não preciso. E aí você vai começar a desenvolver uma consciência que quando você precisar, você vai saber assim, eu tô indo atrás do outro porque eu não sustentei ainda aquele determinado lugar. Eu vou trabalhar aquele determinado lugar porque eu vou voltar diferente. Então, cada batida que você volta, às vezes a pessoa vai dizer que é espiralar, assim, né? Cada batida que você volta diferente. Saca? Então, eu acho que é o exercício que vai trazer o aprendizado pro cognitivo. Ele vai falar, é assim que funciona. Eu não morri estando sozinha. Quer dizer, morri, mas o corpo continua, tem várias formas de se viver a morte. E aí você vai acalmando o teu sistema nervoso. Fala, consigo fazer. Apavorei. Apavorou, bicho. Vai pra outra ponta, tá tudo bem. Não tem problema. Não, tem que sustentar. Não, sentiu, corre. E ao mesmo tempo é isso. Às vezes você vai aguentar mais tempo debaixo d'água numa determinada situação do que as pessoas acham que é possível aguentar. E você vai ter que olhar pra pessoa e falar assim, me deixa aqui. Então, só que você só vai conseguir chegar nessa percepção, nessa consciência, fazendo. Uhum. Aí, assim, tá difícil, se aproxima de pessoas que também estão fazendo isso, ó. Uhum. Aí o outro vai falar, caraca, difícil pra cacete. Pois é, porque você vai ganhando a inteligência de massa, a inteligência das formigas. Você começa a perceber que, cara, tem um inconsciente de aprendizado, tem um lugar de navegação, sabe? Então, eu acho que parte do princípio de, né, qual a tua frequência, né, qual a tua velocidade, qual é o teu ritmo, mas principalmente você ter amor por você no processo. E também eu sinto que os próprios ciclos da vida, né? Como a gente estava falando muito de ciclos, convidam a gente também para os movimentos. Eu fiquei refletindo muito sobre o que seria o caos para mim, né? E aí me veio o caos como um convite ao movimento. Porque, assim, a gente acredita muito nessa, no equilíbrio, tudo parado, né? É uma narrativa. Enfim, e aí, de repente, eu percebi o quanto que toda vez eu falo, nossa, caos. E aí eu fui escrevendo, assim, toda vez quando algo acontecia que eu falava, ai, que caos. Eu falava rindo. E geralmente era quando algo me chamava pra movimentar, do tipo, sei lá, tava no banheiro e aí eu derrubei uma água e aí eu tive que passar um pano no banheiro e aí eu falei, não, realmente, tava tudo sujo. Aí teve que desarrumar e arrumar e ficou ótimo. E eu falei assim, ó, convite ao movimento. Convite para vir para cá, por exemplo. Quanto que eu tive que arrumar a vida já. E várias outras coisas começaram a se organizar, né? Se colocar em movimento também. E então o caos, ele tem seu pedido de organização interna. Ele é tipo assim, olha aqui, me organiza. Como se fosse isso também. Mas não é que me organiza, vem dançar comigo. Quando a gente olha para a teoria do caos, um dos princípios do caos é que o caos se autorregula. E aí isso bate exatamente com o que você está falando, e eu vou dar um exemplo. Imagina que o espaço analisado, o espaço de observação é essa mesa, né? Você como observadora, você tem esse espaço de observação. Porque, de novo, o caos também é uma percepção. Eu falo, o infinito para mim é desse tamanho. Aí, de repente, é desse tamanho. De repente, é desse tamanho. Ele vai mudando quanto mais você vai trabalhando o corpo. Então, imagina que
o caos que o seu sistema está vendo está aqui dentro dessa mesa. Que é o teu sol ali mirando, fazendo a percepção do que você está colocando o foco. E aí, quando a gente está falando de caos, tudo tem movimento. Então, esse tigre tem movimento. Então, vamos trabalhar o poder abstrato. Imagina que tudo isso aqui está em movimento. O bombeiro, ele está indo, subindo. Esse bicho, ele está voando, porque também tem um espaço. E aí, o que acontece? Quando se fala que o caos se autorregula, é que, imagina que um espaço onde o movimento é liberado para todos. Então, todos os movimentos, eles começam a ser experienciados. E bate para lá, e bate para lá. Blá, blá, blá. E aí, de repente, você tem... Imagina numa matemática, né? Quantas possibilidades de movimento existem quando o movimento é liberado? Só que a partir do momento que vamos dizer que esse tigre, ele experimentou todos os movimentos dele aqui nessa mesa. Ele experimentou todos. Ele passa, no final das contas, a falar assim, ok, já experimentei todos. Imagina que o princípio é a liberdade de movimento. Tá, vou agora começar a repetir. Mas aí o leão também fez os outros movimentos. Peraí. E aí ele começa a se autorregular de cocriação. Porque, às vezes, é um padrão que você vai analisar por séculos para você entender o padrão. Mas existe um padrão ali naquele lugar observado, entendeu? Então, às vezes as pessoas falam, é um caos, não sei o quê, porque elas não têm o olhar do padrão naquele tempo de análise. Mas se você tivesse o tempo de análise, você perceberia que os movimentos eles foram todos explorados e aí daquele momento começa a se criar uma forma. Porque os padrões começam a se repetir. Pô, experimentei todos os movimentos, então eu vou ficar repetindo. E vou repetindo. E aquilo ali vai gerar uma forma. Então, a forma que vem do caos, ela é natural, como a natureza. A natureza, ela é caótica. E ela vai. Aí o rio passa para cá, aí uma planta morre, a outra vai... Mas está se testando vários lugares de vida. É uma liberdade de movimento, estudando vários lugares de vida. E aí você vai para uma empresa. Você também pode fazer a mesma coisa. Uma determinada área, explorar vários movimentos de funcionários, de pessoas, de... Cara, você fazia isso, então agora você está livre. O que você faria? Como você agiria? E aí vai ter um momento que vai falar... Mas se você está num ambiente seguro para enlouquecer, sabe? Você vai começar a perceber novos padrões a partir da repetição dos criadores que estão ali. Eu trabalhei muito, assim, no final de contas, eu acabei me especializando em startups, assim. Todas as empresas que eu fui trabalhar, eu fui chamada para começar do zero. Cara, quem já participou de startup? Sabe o que eu tô falando? Você chega, não tem regra, assim, do tipo, você vai para direita. Você vai criando a forma a partir dos colapsos. Isso é caos puro. E aí as pessoas acham, isso tem que acontecer só numa empresa que está começando? Não. Você pode pegar uma área de uma empresa e recomeçar e rebutar para que aquela área, para que aquele lugar de conhecimento seja um conhecimento vivo. Porque na hora que uma empresa ela deixa de ser um conhecimento vivo, ela para de fluir com o mercado, para de fluir com os movimentos da terra, para de fluir com os movimentos das pessoas. E as empresas elas são formadas por pessoas. Sim, e eu sinto que é nos colapsos e também nas nossas vulnerabilidades que surgem é quando a gente mostra o nosso verdadeiro eu, a verdadeira essência, e que é ali que dá para trabalhar, né? Que é ali que dá para mexer também. Mas aí quando a gente fala de coletivo, seja lá o que for, seja uma empresa, uma família, uma relação, as pessoas têm muito medo, né, de se mostrar. Eu vou mostrar e vou ser demitido. Eu vou mostrar e ele ou ela eles vão terminar comigo. E é importante até mostrar e conseguir conversar sobre. Só que quando você entende que tudo pode ser movimento e você sai do julgamento social, todo movimento é válido, sabe? Quando você vai para um movimento e você vai para um lugar, né? No programa que a gente fez com o Márcio, eu trouxe a questão do não lugar de fala. Isso pode ser aplicado para tudo. Por exemplo, eu tenho um não lugar de fala sobre Laura. Entende? Eu sou Vanessa, às vezes.
mas eu tenho um não lugar de fala sobre Laura. E aí, eu preciso assumir o que é ter um não lugar de fala sobre Laura, porque aí sim eu vou conseguir co-criar com a Laura. Se eu acho que eu tenho lugar de fala de Laura, a gente não vai co-criar. A gente vai brigar. Eu vou entrar no julgamento com você. E no final das contas, a gente vai estar co-criando nada. A gente vai estar disputando quem tem razão. Pois é. Aí vai estar achatando que nem marmita a relação. Sem ar. Entende? Então, a questão que a gente falou do ar no início, ele traz, assim, você afofa o pão, né? Você afofa a estrutura. Você tem lugares para formiga passar. Eu que brigo com as formigas. Mas é uma relação, assim, eu e elas, assim... Vai ter um momento que eu acho que eu vou estar dormindo, elas vão me carregar. Mas eu acho que a gente traz espaços para as formigas passarem. E o que isso significa dentro de você? Entende? Pode ser desconfortável. E é desconfortável no início. Porque o controle parece confortável, né? Pra quem tá controlando, né? Mais ou menos, porque é isso que as pessoas falam que é confortável. Mas você imagina o seguinte, vamos lá. Imagina que eu quero controlar isso aqui, eu quero segurar tudo isso ao mesmo tempo. Eu quero segurar o tigre, eu quero segurar isso aqui tudo ao mesmo tempo. A zona de desconforto. Ou o desconforto do cacete, segurar tudo isso ao mesmo tempo. E aí, volto no vulcão. Se você tem uma essência de vulcão, eu tô lá tentando segurar um vulcão, que eu sou, agarrar tudo pra não deixar ele explodir. Você já imaginou o esforço que dá? Então, o que as pessoas acham às vezes, eu vou ter esforço em soltar... Existe também um lugar que precisa ser percebido, que as pessoas, elas têm muito esforço em simplesmente querer prender para o resto da vida. E aí dentro dessa prisão tem uma criança que é ela mesma, presa, e ela tá fazendo um esforço do cacete. Assim, é querer segurar uma manada de elefante. Já tentou segurar uma manada de elefante? Olha... Quando você tenta segurar uma manada de elefante, olha o elefante aqui em cima da ideia, aqui tentando fazer alguma coisa. Cara, você vai te estressar. Aí vai vir uma outra pessoa, conversar sobre você por qualquer coisa. Vem seu pai, vem sua mãe, vem seu filho. E você tá, me deixa, eu tô aqui segurando a minha manada de elefante. Aí você berra com essa pessoa, que não tem nada a ver com ela. Tem com o seu esforço de simplesmente segurar a sua natureza, ao invés de deixar a sua natureza viva. Sendo que dava pra usar essa mesma me deixa aqui com outras coisas também, né? Usar esse mesmo vulcão pra co-criar. Mas é deixar o elefante, quando tá falando aqui da manada do elefante andar. Aí o elefante vai andar, ele vai começar... E, cara, dá pra fazer um som. Aí você vai descobrir que você tem que usar esse mesmo esforço que era pra segurar o elefante pra pegar o microfone e gravar ele. E viver o elefante, sabe? Mas tentar subir nele e se divertir. Isso é um processo muito inconsciente. As pessoas estão aí segurando manada de elefante, berrando com todo mundo e brigando com o mundo. E não tem nada a ver com as pessoas. Tem a ver com você ter medo de soltar o bicho que você é, a natureza que você é, o caos que você é. E medo de, cara, eu vou soltar... E eu posso não ser amado. Eu posso não ser amada. E digo uma coisa que é tão bom morrer. Quem não morre não vê Deus. Morrer no sentido de, tipo, deixa morrer, deixa ir. Tem tanta coisa que precisa morrer. Tanta coisa mas que precisa de descamar. novo, no estalinho. Não tem que se ter um olhar que é esse olhar dito linear. Você morre uma vez. A gente morre o tempo inteiro. A gente morre a cada estalinho. A gente morre toda vez que a gente solta o ar. Morri. Sabe o que é maravilhoso? Porque a gente fez esse processo com o Márcio da respiração. Você trouxe esse processo da respiração. E a Sabrina, que fez também o podcast com a gente, a Roberta estava lembrando um caso, eu vou jogar na mesa, que a gente estava vivendo uma situação e a Roberta estava tensa, né, Beta? Estava tensa ali com o rolê. E aí eu trouxe uma notícia e ela fez... Aí a Sabrina fez assim, tá vendo? Olha o prazer, ficou segurando e aí de repente você vive o prazer. O paraquedas. Só ser. Sabe? Então tem muitos lugares de ler o seu corpo, né? Então a Sabrina vai numa leitura de prazer, o Márcio trouxe numa leitura, né? Tipo, a gente segura o ar e ali naquele momento o cérebro ele acha que vai morrer, aí você alivia porque não morreu e você já trouxe uma outra leitura da respiração. Entende? Eu acho maravilhoso porque a gente só tem aqui criadores. E eu acho que é isso que as pessoas precisam ver. Não existe uma só narrativa em relação à respiração.
E toda vez que a gente vai respirar, a gente vai criar novas narrativas também, né? O tempo inteiro. É o tempo inteiro criação de caminhos neurais, o tempo inteiro. O mapa tá aí. O território a gente vai investigando, né? Vai indo. Eu acho que a gente tem que pensar nessas formigas aqui, sabe? Que estão hoje. Imagina que essas sinapses são formigas que querem se encontrar. Uma achou mel, sabe? E tipo assim... O que significa esse mel? Aí zapiou pra outra. Vem Zapiou! Ela cria. Imagina que isso são as sinapses do nosso cérebro. E que tem muitos caminhos. Vai ter formiga que fala assim, vai por cima que você vai conseguir pegar. Aí a outra vai por baixo e ela vai morrer. Aquilo ali você perdeu, aquele neurônio. Foi embora. Tudo bem. Entendeu? Mas a gente tem essa conexão, né? Essa liberdade de movimentos o tempo inteiro. Que quando a gente solta, uma manada de elefante vira um belo de um batuque, um belo de um samba, sabe? E um belo de carnaval. Uhum. Então, eu gosto de pensar nisso do deixar soltar, deixar fluir, deixar morrer, deixar descamar, deixar transformar. Porque a Terra vai... A Terra, ela pede muito isso, né? Ela pede essas mortes. Ela fala, e aí, o que vai me dar de comer? A Terra absorve, a Terra sustenta as mortes. Ela é feita de ciclo, né? Sim. A árvore está aí depenando o tempo inteiro, no outono, tudo cai, a cobra perde a pele, sabe? Eu acho que a causa é essa provocação de qual pele que você vai perder hoje. E o que vai virar adubo de quê, né? Essa morte vai adubar o quê? O que vai crescer a partir daí? Isso também é muito importante de desapegar, né? Falar, eu vou desapegar isso, mas isso vai virar outra coisa, vai se reciclar, vai virar outras moléculas e vai voltar para mim. Mas sabe o que é interessante? É você não saber. É você falar, que barato, tô curiosa pra ver. Às vezes eu faço isso com a minha vida, eu olho e falo assim, tô curiosa pra saber como é que vai ser. E aí é interessante porque você começa a se tornar uma criadora que é espectadora do próprio espetáculo. Eu já tô juntando aqui muitos convidados. Quem assistiu os podcasts vai ver que tem referência de vários deles, porque eu acho que essa é a magia. Tem muitas formigas passando por aqui. Sim. Né? Então, eu acho que a gente está aqui encerrando esse formigueiro de hoje. Sim. Encerrando nessa morte gentil, que seja pra gente, embaixo da terra. Passando por todos os elementos para poder renascer. Aí depende também que é gentil, né? Às vezes é pum, faz uma vezada só também é bom. Que nem o estalinho. Então, meus queridos, formiguem por aí. Prazer, caos.